Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. Nós fizemos uma viagem abençoada, graças a Deus. Oi? Mas quem esqueceu? Ah, não pôs ainda o nome, né, no caso, né? Ah, tá. E que eu estava falando, nós fizemos uma viagem, graças a Deus foi tudo bem, viagem abençoada. Voltamos em paz e nós tivemos um bom companheirismo, né? Porque todo lugar que a gente vai que tem cristãos, né, é muito bom. A gente encontra, conversa bastante a respeito da palavra. E ontem eu preguei lá também, lá em Montes Claros, e graças a Deus foi tudo bem. E quando a gente puder, a gente vai voltar de novo, né? Aqui tem uma criança que nós vamos apresentar. Qual é o nome da criança? Esther. Ah, tá. Deixa eu anotar aqui. Então, nós vamos aproveitar o nosso tempo. Primeiro, aqui tem uns pedidos aqui. A irmã Ana Alves, ela está agradecendo a toda a igreja pelas orações pelo seu irmão, aquele que amputou os dedos do pé, e ele já recebeu alta, já voltou para casa. Então, ela está agradecendo a toda a igreja, né? E aqui tem o nome dos irmãos que nós vamos continuar orando, que é o irmão Divino, irmão Geraldo Castro, irmão Daniel, irmã Diva, irmã Rosângela, irmão Joaquim, o Virinim, tá? Irmã Márcia de Sarzedo. E também pela a viagem do irmão Cleuber, ele está viajando, eu creio que deve estar de férias, né? Então, nós vamos continuar orando por ele também, né? E agora, então, pode trazer a criança aqui, por favor? Pode vir, vocês dois, nós vamos ler uma escritura aqui. Pode vir aqui. Nós vamos no livro de... na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte: o pastor, toda criança ele pode apresentar. Toda criança, porque a gente já sabe que uma criança, ela não tem pecado, mesmo que ela nasceu em pecado e formada em iniquidade, mas uma criança, ela só vai provar que ela é uma pecadora quando ela cresce e se ela não aceitar. Então, por exemplo, uma criancinha dessa aqui, se ela partisse, ela vai para o céu. Ela vai para o céu. Agora, a responsabilidade do pastor é entregar para Deus. E a responsabilidade sua é cuidar dela e ensinar ela o caminho do Senhor. Então, quer dizer, a minha responsabilidade é entregar para Deus, mas eles têm que cuidar, porque eles é que têm que ensinar. E mostrar a verdade para essa criança, porque não adianta você apresentar e ela não saber nada da verdade, porque aí seria culpado dos pais. Mas se os pais vão ensinar, então eles também estão livres, e a criança também pode chegar ao céu, mesmo depois que ela crescer e tiver já aprendido e saber e conhecer a verdade, né? Então a gente tem que fazer isso exatamente assim, porque muitas pessoas às vezes falam assim: eu vou apresentar, mas não é só apresentar. Se apresenta porque Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode
ajudar essa criança, pode ajudar todos nós, mas nós temos que continuar crendo e fazendo a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Então vamos ler, eu quero ler uma escritura aqui em São Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 13, a gente apresentar a criança. Está escrito assim: e traziam meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que o traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém. Deixa eu pegar a criancinha aqui, desse lado mesmo aqui. Aí. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos apresentar essa criancinha ao nosso Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, meu Deus, aqui está essa criança, Senhor, em minhas mãos, Senhor, a Esther, meu Deus, e nós, como crentes, como cristãos, Senhor Deus, nós cremos em Tua palavra, e cremos que tudo que o Senhor falou e tudo que o Senhor fez é a pura verdade, Senhor. Meu Deus, aqui está, Pai, essa criança, Senhor, em meus braços. Meu Deus, a única coisa que eu posso fazer é tomar ela em meus braços, Senhor. Meu Deus, mas ajudar essa criança é só o Senhor. Dar ela saúde, não deixar que ela adoeça, Senhor. Meu Deus, e a avó, Senhor Deus, uma cristã que crê também em Tua palavra. Meu Deus, eu creio que ela está aqui, Senhor Deus, orando e sabendo que o Senhor vai proteger essa criança, Senhor. Meu Deus, e agora, Senhor, de minhas mãos fracas, eu entrego em Tuas mãos poderosas, fortes, Senhor, que pode salvar essa criança, meu Deus, e guiar os passos dela, Senhor, e que ela seja uma testemunha aqui na terra, Senhor. Meu Deus, abençoa a Esther, Senhor, e também os seus pais, meu Deus, para que eles possam, meu Deus, ensinar essa criança o caminho verdadeiro, Senhor, através da Tua palavra e através dessa mensagem que nós cremos, Senhor. Assim eu entrego a Esther em Tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar dela todos os dias, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Juntamente com esses irmãos, Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui presente para ajudar essa criança e ajudar todos nós. Assim ela está entregue em Tuas mãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a criancinha. Amém. Muito bonitinha. Deus abençoa, tá? Deus te abençoa. Amém. Então vamos, pode ficar em pé mesmo, nós vamos continuar aqui, vamos ler a escritura para a gente pregar. Nós vamos ler no livro de Deuteronômio 16, a partir do verso 4 até o 6. E depois que a gente orar novamente, nós vamos ler no livro de São João 10, do verso 7 a 11 também. Nós vamos ler essa primeira escritura aqui. Deuteronômio 16, verso 4 ao 6, que está escrito assim: levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome.
ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Vamos orar mais uma vez e orar por esses pedidos aqui que estão dos irmãos. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder andar e vir, Senhor, até a casa do Senhor, Pai. Meu Deus, e também nós oramos por aqueles que não podem, Senhor, como o irmão Jair, Senhor. Ele está sentindo fraqueza nas pernas e ele não está aqui, Senhor, mas ele é um cristão, um verdadeiro cristão. Aonde ele estiver, Senhor, abençoa ele e dá ele saúde. E outros mais que não podem vir, Senhor. Meu Deus, irmão Divino, irmão Geraldo Castro e outros que não podem vir, Senhor, porque estão doentes também, Pai. Assim nós pedimos a Tua graça, quem sabe eles estão ouvindo agora, Senhor, meu Deus, e que o Senhor possa ajudar eles em qualquer lugar que eles estiverem, que a Tua graça alcance a cada um, Pai. Meu Deus, e todos esses nomes que eu citei aqui, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, Pai. Meu Deus, também o irmão Rogério está pedindo oração pela sua esposa, Senhor, Etelvina, meu Deus, que está com labirintite. Ó Senhor, tem misericórdia dela também, Senhor, e tira essa zunzura da sua cabeça, Senhor, porque não é fácil uma pessoa estar com labirintite, mas o Senhor, meu Deus, é o dono da saúde, o Senhor é a pura saúde, Senhor. Assim, através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós entregamos todas essas pessoas em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, para que o Senhor possa ajudar cada um, Senhor. Meu Deus, e ter misericórdia de cada um, de cada irmã, de cada irmão, e que o Senhor possa ajudar a eles, aonde eles estiverem, Pai. Também irmão Cleuber, Senhor, que está viajando, guarda ele aonde ele estiver. No nome do Senhor Jesus Cristo, não só ele, mas todas as pessoas que estão viajando, que o Senhor guarda a todos, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, eu peço ao Senhor que me ajude a ajudar esse povo, Senhor. Não só os que estão presentes, mas aqueles que ouvem também através da internet, Senhor. Meu Deus, que essa voz, não a minha voz apenas, mas que a voz do Senhor possa alcançar cada eleito. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, perdoa os nossos pecados, tira toda a incredulidade e fala conosco mais uma vez. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. E nós vamos ler mais a outra escritura que eu disse. Está em São João, capítulo 10. Se os irmãos não... Eu já abri aqui, eu já vou começar a ler, para a gente ganhar tempo. Então, a partir do verso 7 de São João 10, está escrito assim. Porque depois eu vou até explicar ali, porque são duas coisas que nós lemos ali. Uma porta e outra porta, né? Uma porta é Jesus, a outra porta é onde você entrou aqui para ouvir Jesus falar, né? Então, como aqui nós vamos ler, ele dizendo, eu sou a porta, né? No verso 7 ele disse assim, e tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, como nós vamos falar sobre esse assunto aqui, vocês notaram que aqui no livro de Deuteronômio falou de duas portas. Primeiro diz, para os irmãos entenderem aqui,
Levedado, deixa eu falar, mostrar para você, porque muitas pessoas às vezes não sabem o que é Páscoa, né? Aqui são duas coisas. Páscoa, no sentido de Israel, é uma festa anual que sempre eles têm, né? Em comemoração à saída do Egito. Então, quando eles saíram lá, eles tiveram que fazer essa Páscoa, matar um cordeiro e tudo mais. Então, eu creio que até hoje eles fazem isso, porque eles ainda não conhecem o verdadeiro cordeiro, né? Mas no sentido dos cristãos, que é no Novo Testamento, então comemora a ressurreição de Cristo. Já não é como eles para adorar eles têm que matar, tinha que matar, só não mata hoje porque não tem, a lei proíbe, né? Mas eles têm vontade de fazer ainda. Mas para nós a Páscoa é exatamente uma comemoração da ressurreição de Jesus. Mas aqui, como eu estava falando que eu ia ler, porque eu vou ler mensagem aqui só para os irmãos entenderem melhor. Então diz aqui, verso 5: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Quem deu o direito e deu para nós esse templo aqui foi Deus. Ele deu o direito da gente entrar por aquela porta, mas ele mesmo disse, não é por você entrar ali e você vai adorar porque você entrou aqui na porta. Você não seria um católico, né? O católico, você entrou numa igreja, já acha que a igreja já... Não, você vai entrar aqui para encontrar o principal, que é Deus. Deus é a palavra. Então, por isso que ele disse aqui, então nos deu essa porta, então diz aqui, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Aonde ele escolheu? Jesus. Então ele escolheu Jesus e colocou o seu nome, então esse nome deve ser adorado. E é onde nós encontramos salvação, é nesse nome. Não é porque nós entramos numa igreja que nós somos salvos, não. Nós temos que entrar numa igreja sabendo que nós vamos encontrar com Deus. E Deus é a palavra. Hoje nós não vamos fazer, é claro que nós não somos Tomé, né? Tomé queria encontrar com Jesus com as mãos furadas, mas só que o eleito que realmente viu Jesus, ele não ia querer ver Jesus com as mãos furadas. Mas como Tomé disse, se eu não ver a mão furada, os pés furados, eu não creio. Então Jesus apareceu com a mão furada e os pés furados e disse, não sejam incrédulos. Não sejam incrédulos, porque o crente, aqueles que mesmo que não viram, eles creram, né? Então, hoje nós não precisamos de ver Jesus com as mãos furadas. Nós sabemos que Jesus é a própria palavra. Já cumpriu a palavra naquele sentido aqui. Agora, Deus escolheu esse nome, esse lugar para colocar o seu nome. Esse lugar chama-se Jesus Cristo. E Jesus é a própria palavra. Esse é o lugar onde nós recebemos vida. E nós precisamos de ser muito bem ensinados, porque às vezes as pessoas, não vou falar católico, eu posso falar até gente da mensagem, às vezes não entende isso, que eu entrar numa igreja porque eu sou do ministério fulano de tal. Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, ministério de pastor Belmiro, não sei o que, nada, isso não salva ninguém. A única coisa que nós já entendemos hoje, que existe um ministério chamado Filho do Homem, que é Jesus Cristo, é a revelação da palavra hoje, que é a mensagem da hora, sabe? Porque ele é toda a Bíblia, Jesus é toda a Bíblia, ele é de Gênesis a Apocalipse, ele é tudo que nós vemos aqui é Deus. E esse Deus manifestado aqui na terra, ele tem um nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele lá no Velho Testamento, ele falou assim, olha,
vocês não podem adorar em outro lugar a não ser quando eu escolher esse nome. Aí quando eu escolher, vocês vão adorar esse nome, esse ser, essa pessoa, que é Jesus Cristo. Por causa do sangue, irmãos, a gente tem que entender, Deus não salva ninguém, a salvação depende do sangue que Deus derramou na cruz do Calvário. Não outra pessoa, qualquer outra pessoa. Se Deus realmente, como o mundo religioso acha, que Deus mandou uma segunda pessoa, que era um filho dele, olha, Deus nunca faria uma coisa dessa. Como é que Deus tem um povo e caiu, aquele povo cai, e agora Deus vai levantar um filho dele para morrer no lugar do povo que é dele? Não, Deus não faz isso não, aquele filho era o próprio Deus. Vocês têm que entender isso. Olha Atos 20, 28, para vocês verem. A igreja que Deus resgatou com seu próprio sangue. Não era sangue de outra pessoa, era sangue de Deus. Agora, como é que Deus derramou o sangue? Deus é a palavra. Deus é Espírito e Deus é a palavra. Então, quando ele se fez carne e habitou entre nós, São João capítulo 1, aí vocês notam ali, no princípio era o verbo, quer dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, por isso que foi a palavra, que era Deus, que derramou sangue. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando esse sangue foi derramado, aí, como essa criancinha aí, por que eu disse que qualquer uma criancinha que morrer, criança, ela vai para o céu? Por causa desse sangue que foi derramado. Quando aquele sangue foi derramado, aquele pecado original, nesse sentido, foi liquidado, nesse sentido. Agora, se essa criança, ou qualquer outra criança, ela crescer e chegar ao amadurecimento, aí ela tem que arrepender. E por isso que nós não batizamos criança, por causa disso, nós apresentamos criança. Porque a Bíblia diz apresentar criança, não batizar criança. Porque para que batizar uma criança se o pecado ainda, mesmo que ela nasceu em pecado, todos nós nascemos, mas como que Deus vai imputar pecado numa criança dessa aí? Por isso que se ela fosse embora, ela é salva. Porque só vai ser imputado quando nós chegamos à idade de saber o certo e o errado. Aí sim, aí nós temos que arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mas até então, não. Até então, não. Por isso que muitas pessoas, às vezes, erram nesse sentido de como batizar criança. Batizar para quê? Não adianta. Batizar a criança é entregar para Deus a criança. A criança está entregue, como essa criança aí. Está entregue ao nosso Senhor. E Ele vai cuidar, e os pais também, eu creio que vai dar suporte, né? Fala, olha, tem que ser assim, assim, assim. Ao invés de um celularzinho na mão, aqui, ponha, quando ela não pode, pega na mão e vai ensinar a criança. Esse é o melhor caminho para a criança. Melhor caminho não só para a criança, para todos nós, né? É a palavra de Deus, esse é o melhor caminho que existe. Então, deixa eu continuar lendo, para vocês verem aqui, verso 6. Então, diz aqui, versos 5 e 6, direto agora. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das suas postas que dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Ali, vocês notam lá em Êxodo, ali 12, Deus provando isso. E lá houve um cordeiro. Quer dizer, é claro que eles mataram vários cordeiros, mas tinha que ser cordeiro. E aquele cordeiro,
ele tinha que ficar guardado 14 dias. E aqueles 14 dias tinha a ver com o Velho e o Novo Testamento. Porque aquilo era um tipo de Cristo. Ele ficava guardado 7 e 7. Você vê que ali, ó, 7 e 7. Quer dizer, o tempo do Velho Testamento e o tempo do Novo Testamento. Das 7 eras da igreja. Então aquele cordeiro era guardado 14 dias e depois ele era sacrificado. E quando ele era sacrificado, veja que lá, hoje nós não temos necessidade, por isso que hoje, como eu anotei aqui, hoje a comemoração é a ressurreição. Porque nós não temos que matar cordeiro, o cordeiro já morreu. Hoje nós temos que crer no cordeiro que tira todo o pecado. Então por isso que a comemoração hoje é a ressurreição daquele cordeiro que morreu. Mas lá, por exemplo, no Velho Testamento, os judeus eles tiveram que matar aquele cordeiro, e aquele cordeiro era morto e o sangue era passado no umbral da porta, e a carne era para comer assada, não podia cozinhar e nem fritar, era assada, e tudo que sobrasse tinha que queimar antes da meia-noite. Aí nós temos o tipo também da ceia do Senhor, do pão. Quando nós damos a ceia aqui, o que sobra daquele pão que a gente ora aqui, nós queimamos ele antes da meia-noite, que é um tipo, e não pode deixar para outro dia. Nós fazemos de acordo com a palavra de Deus, tudo que Deus ensinou, então nós fazemos assim. E lá eles tiveram, e aquilo foi, até hoje é uma comemoração de Israel. Israel guarda aquele dia, mas quando Jesus chegou, rejeitou o verdadeiro cordeiro. Pense bem, hoje nós nós estamos no tempo da tarde. Hoje nós temos uma mensagem que está nos tirando de todo o enredo, de todas as portas. Vocês notaram aqui, ó, Deus está avisando e poucas pessoas entenderam isso durante as eras. Mas hoje nós temos diante de nós. Deus não aceita o caso nosso, falar assim, mas eu vou ali na igreja porque eu vou... Não é eu vou na igreja, eu vou entrar naquela porta porque existe uma verdadeira porta, que é Cristo. Cristo é essa verdadeira porta. Eu sou a porta das ovelhas. E tem que entrar por ele, não é entrar ali e pensar assim, eu entrei naquela porta, eu estou salvo. Não, é por essa porta chamada Jesus. A salvação depende dessa porta. Então, por isso, assim, como sempre a gente fala, não adianta pensar que sentar no banco, muitos ficaram aqui mais de 20 anos, quase que aposentou. Que aposentadoria até 30 e tantos, né? Mas ninguém aposenta ouvindo e não aceitando nada. Só porque vê, eu estou indo na igreja, mas se a pessoa não entrar por essa porta aqui, um dia ele vai embora. Ele pode ficar 20, 30 anos, ele vai embora. Mas se ele entrar por essa porta chamada Jesus, ele vai embora desse mundo para o céu. Porque ele realmente é um eleito. Então, por isso que a gente tem que entender mais a respeito da palavra. Então vamos ler aqui algo que vai nos ajudar a respeito dessa adoração. E aqui nós vamos ler também sobre adoração. Às vezes a pessoa pode adorar errado, exatamente por causa disso, porque não conhece a verdade. E está até escrito aí, ó, o verdadeiro conhecimento vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes a pessoa entra e não tem esse verdadeiro conhecimento, entra, como nós já sempre oramos, Senhor, ajuda para que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Mas às vezes a pessoa entra e sai pior, por não ter esse conhecimento. Agora, deixa eu começar a ler
algo aqui nessa mensagem aqui, ó. Primeiro eu vou ler, essa mensagem chama o único lugar de adoração provido por Deus. O único, que é Jesus, é claro, né? E é Jesus. Então vamos aqui. Eu quero começar aqui no 48 dessa mensagem, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Aqui já começa a falar, ele falando sobre Jó. Sobre Jó, deixa eu ler aqui no livro de Jó aqui para os irmãos verem uma coisa aqui. Jó 23. Deixa eu só ler para os irmãos ver como que Jó pensava a respeito de Deus. Ele achava que Deus morava num lugar e ele queria chegar lá e conversar com Deus, né? É igual o povo hoje, fala, entra na igreja, acha que Deus está na igreja. Deus está em vocês, é em nós. Quando vocês vão embora, Deus vai embora. Aqui é quatro paredes, tá? Então vamos aqui, Jó, deixa eu procurar Jó aqui, Jó 23, eu vou ler só 2 versos aqui, 3 e 4, está escrito assim, ó, 3 e 4, 2 e 3, né? Não, será que eu anotei errado? Deixa eu ver aqui se eu anotei certo aqui, 23, Jó 23, verso 3 e 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, tá vendo? Ah, se eu pudesse, que eu poderia achar, né? Isso é ele falando, é Jó falando. E então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Isso é Jó falando, por isso que aqui vai ter uma explicação sobre isso aqui, para a gente entender melhor. Então diz aqui no 48 dessa mensagem. Agora, a coisa sobre a qual queremos falar esta manhã, eu estava pregando de manhã, é que Deus tem somente um lugar em que o adorador pode encontrar Deus, somente um lugar. Você não tem tanta igreja? Mas se toda a igreja, não importa se tiver 1 milhão, se todas as igrejas ensinassem essa verdade, as pessoas receberiam Deus. Mas cada uma quer ensinar a respeito do que eu sou, sabe? Que eu faço isso, não. Nós estamos aqui para ensinar a respeito do que Deus fez por nós. Então diz aqui, ó, quer dizer, encontrar Deus somente um lugar. No decorrer das eras, muitos têm buscado esse lugar secreto de Deus, no decorrer de todas as eras. Até mesmo Jó queria saber onde ele morava. Tá vendo? Até eu queria saber onde ele mora para me encontrar com ele. Deus está tão perto, tem escritura que fala, ele está tão perto que ele está na sua boca. Depende do nosso expressar, do nosso falar. Então diz aqui, até mesmo Jó queria saber onde ele morava. Se eu somente pudesse ir à sua casa e bater em sua porta. Jó queria encontrar o lugar de habitação de Deus, porque ali Deus e sua família são adoradores juntos. Todo adorador adora a Deus em Cristo Jesus. E Cristo é a própria palavra. Por isso que nós só temos perdão quando nós cremos na palavra, porque a palavra sangrou na cruz do Calvário, tá? Deixa eu continuar aqui, né? Eu gosto de ler só o que eu anotei aqui para andar mais rápido, tá? 49. Como ontem na mensagem que ele pregou, né? Ontem, isso é lá muitos anos atrás, ontem de manhã, nós verificamos que há a possibilidade de uma pessoa adorar a Deus em vão, com sinceridade,
com sincera adoração em vão. Jesus falou com aquelas pessoas: vocês me adoram em vão. Não é uma adoração verdadeira. Porque a adoração verdadeira é quando você reconhece o que Deus está fazendo. Senão, não adianta ler Bíblia se você não sabe o que Deus está fazendo hoje. Por isso que a gente sempre vai estar referindo a mensagem. Você sabe que toda vez que tem uma geração, Deus envia uma mensagem. Nós podemos dizer assim: eu creio que aconteceu aquilo nos dias de Noé. Eu também creio. Mas se eu estivesse lá, será que eu cria na mensagem de Noé? É esse que é o problema. Por que só 8 pessoas entrou na arca? E hoje todo mundo crê que houve um dilúvio. E que se eu estivesse lá, eu entrava na arca. E por que não entra agora? Aqui é a arca. Jesus é a própria arca. E por que nós não entramos agora? Eles lá não entraram porque foram incrédulos. E por que não entra agora? Porque são incrédulos, a mesma coisa. Incredulidade toma conta do mundo. Sempre foi assim. Então, vamos lá. Quero voltar de novo aqui aonde eu... Então, disse aqui, como ontem, na mensagem, ontem de manhã, nós verificamos que há possibilidade de uma pessoa adorar a Deus em vão, com sincera adoração. Deus tem todas essas coisas determinadas para nós, mas o negócio é que temos de examinar para encontrar onde elas estão. Paulo disse a Timóteo para examinar, sabe? Para examinar. Por isso que é difícil. Tem gente que pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Se você mostrar a revelação da mesma Bíblia que está debaixo do braço dele, ele recusa. Ele recusa. Porque aí eu tenho a Bíblia, mas às vezes tem só para te matar, de juízo. Porque a Bíblia é como uma faca de 2 gumes. O mesmo Deus que nos salva é o mesmo Deus que nos julga e nos condena. Não é 2 deuses, não, é um Deus só. Então, vamos lá. Disse a Timóteo para examinar, para estar a tempo e fora de tempo, pronto, dar uma palavra, na esperança que havia dentro dele. Mas deixa eu ir só mais rápido aqui, porque o tempo ali passa rápido demais. Vamos aqui no 52, para vocês verem como Davi sendo um rei. Davi era um rei, e ele foi chamado de rei, foi Deus que colocou e deu ele aquele poder de ser um rei. Agora vocês notem que Davi adorou erradamente, porque ele tomou uma posição errada. Ele era um rei, ele não podia ser um sacerdote, não podia fazer uma coisa que ele fez, e Deus não aceita. Deus não aceita. Então vamos aqui. Agora notem que Davi, sendo ungido, mesmo com a unção ele saiu da vontade do Senhor com essa unção, e todo o povo, não tomando o curso da Escritura ou a chave dessa revelação, todos eles ungidos também, todos eles juntos, gritando e louvando a Deus por uma coisa que parecia exatamente certa: trazer a palavra de Deus de volta à casa de Deus. Davi, porém, era rei, não profeta. Está vendo? Quer dizer, Davi ficou muito alegre e ordenou a buscar a arca da maneira errada. E por isso que morreu uma pessoa inocente. Porque não era para morrer, né, se fosse no sentido nosso, se fosse a maneira nossa. Não era, porque ele estava tentando não deixar a arca cair. Mas quando colocou a mão, ele morreu. Mas por quê? Culpa de quem? Foi de Davi. Porque a arca não era para carregar em carros novos, era para carregar no ombro dos levitas.
Essa era a ordem de Deus. E Deus não aceita erro em sua palavra. Está vendo? E Davi ungido, quer dizer, ele era um rei ungido e adorava a Deus, mas só que essa adoração Deus não aceitou. Porque ele tinha o Natan, que era um profeta, que era Natan mesmo, né? E então o que ele tinha que consultar? Natan. Mas ele foi consultar, foi capitão de 50, capitão de 100 e tudo mais, mas tinha um profeta lá. Hoje tem um profeta. Não adianta vocês consultar nada a não ser pela mensagem desse profeta. Hoje, se você quer consultar essa Bíblia, consulta por essa mensagem, porque essa mensagem é a revelação dessa Bíblia. E não adianta consultar por uma porta, entrar por uma porta e querer encontrar Deus. Você vai encontrar Deus pela revelação que Ele enviou. E se ela não tiver, não adianta. Não importa se seja eu que seja pregador da mensagem. Você tem que encontrar Deus através da revelação. E não por dizer, eu sou pregador da mensagem. Não adianta nada, você tem que ter a revelação certa da mensagem. Não é ser ungido, como Davi era um ungido, mas Deus não aceitou aquela unção. Porque tinha um profeta lá que Davi tinha que consultar. Se tivesse consultado o profeta Natan, Natan ia dizer assim, ó Davi, quem tem que buscar a arca é os levitas. É eles que está ordenado a carregar a arca. E em cima, o profeta diz, tinha que carregar no ombro esquerdo, porque tinha que carregar em cima do coração. Tinha que fazer, é uma obra de Deus. Deus ordenou aquilo e ninguém poderia fazer de outra maneira. Deus não aceitava, mesmo que polisse tudo. Davi fez tudo, carro novo e tudo mais, mas Deus não aceita nada. Deus não aceita nada novo, Deus aceita o ponto e tudo que Ele determinou. A palavra dEle. E Deus não aceita outra coisa a não ser o sangue que Ele já começou a trabalhar lá no Jardim do Éden. O primeiro sangue que foi derramado foi uma ovelha, Deus matando uma ovelha para vestir Adão e Eva. Então, através daquele sangue, Deus já começou a trabalhar no sentido de redenção. E mesmo que o sangue daquela ovelha não pudesse salvar, mas já era o mandamento de Deus. E mesmo que aqueles santos do Velho Testamento não puderam levantar, mas eles fizeram a vontade de Deus. Quando Jesus morreu e derramou o seu sangue, eles levantaram. Porque era um cumprimento. E Deus aceita só o que Ele determina. Não adianta eu pensar assim, mas eu sou bom. Não, Jesus na terra, como homem, Ele diz, só existe um que é bom, esse é Deus. Só Ele é bom. Homem nenhum é bom. Nesse sentido, não existe homem bom. Nesse sentido, só existe um Deus que é bom. E foi por isso que Ele é tão bom que Ele desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. Porque Ele, sem fazer isso, Ele jamais perdoaria ninguém. Mas Ele desceu do céu para nos perdoar. Ele proveu uma maneira certa de fazer a obra que Ele tinha que fazer. E Ele fez. E Ele fez aqui na terra. Então, aqui nós... Deixa eu só terminar esse parágrafo aqui. Então, ele diz aqui, ó. Havia um profeta na terra através de quem fazê-lo, e Deus desonrou o movimento todo porque eles nunca usaram a chave certa. Desonrou o movimento todo. Não importa se é da mensagem, mas se nós temos um programa ao contrário, Deus desonra tudo. Não vai aprovar. Deus só aprova o que Ele já aprovou. E o que Ele aprovou foi o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E o sangue, você vê que a palavra sangrou. E você sabe que essa mensagem faz parte desse sangue?
Pois é isso aí. Então, por isso que você tem que crer na mensagem hoje, porque esse sangue que foi derramado, a mensagem faz parte desse aqui, porque a mensagem é os 7 trovões de Apocalipse 10. Eles nunca foram expressados porque o anjo segurava o livro. O anjo forte segurava o livro na mão. Mas quando chegou, ele disse, mas quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o mistério vai ser revelado. Em outras palavras, aquele anjo que segurava o livro, que era escrito por dentro e por fora, ele expressaria a parte de dentro para esse 7º anjo, para que nós pudéssemos também ser valorizados pelo sangue da palavra que ele tinha derramado ali na cruz do Calvário. Então, por isso que nós temos que crer exatamente no que Deus está fazendo agora. É claro que nós cremos em toda a palavra. Mas o mundo todo, você pode, tem pessoa que pode citar versículo por versículo até Gênesis. Mas mostra eles essa mensagem para você ver. Não crê, eles rejeitam. Vai adiantar eu conhecer a Bíblia toda e depois rejeitar a mensagem? Nada. Quer dizer, talvez vai sofrer no inferno mais do que tudo, porque conhecia a Bíblia toda e rejeitou a parte principal. Vamos falar sobre aquele rapaz dos dias de Jesus, que chegou falando com ele, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Está vendo? Jesus voltou para ele e falou assim, foi na hora que ele falou assim, não há ninguém bom senão Deus. Mas aí Jesus voltou para ele e perguntou, e Jesus sabia que ele tinha, mas perguntou para ele responder pela boca dele. Você conhece os mandamentos? Ele disse, eu tenho observado isso desde criança. Está vendo? Quer dizer, eu conheço. Então só te falta uma coisa. Só falta uma coisa agora, é crer agora no momento que está acontecendo aqui. Em outras palavras, assim, é saber que aquele que, se você está falando de bom mestre, ele é Deus encarnado, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É só você reconhecer isso, que você vai ter um tesouro no céu. Mas olha o que segurava ele. Aquele Deus, era Jesus falando com ele. Vai e vende tudo que você tem, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Mas viu? Quer dizer, vai e vende tudo, vem e me segue. Eu sou a porta. Os outros foram ladrão, mas eu sou a porta das ovelhas. Vai, vende tudo e vem e me segue. E que você vai ter um tesouro no céu. O que ele fez? Virou as costas e foi embora. Está vendo? É a oportunidade dele, mas ele não conhecia todos os mandamentos. E por que ele não foi para o céu? Porque ele não foi para o céu, porque a outra escritura, que é o cumprimento que era ele de novo, aquele lá, também falando do rico e Lázaro, ali, você vê que estava provando que aquele homem era aquele. Aquele rico era exatamente aquele que tinha rejeitado Jesus. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas por que ele ficou mais rico? Quando a pessoa não tem nada com Deus, ele pode ficar rico e rico aqui. E só melhorar, que ele melhorou mais a vida dele. E depois que tudo, não tinha nem, teve que fazer novos celeiros e tudo mais, ele diz, descansa minha alma, tem em depósito muitos bens. Aquela voz voltou de novo. E disse, louco, hoje mesmo se pedirão a tua alma o que você tem, para quem será? Está vendo? E ele morreu naquela noite. E Lázaro, que era o mendigo, estava lá comendo as migalhas, caía da mesa, também morreu. Um foi para o paraíso e o outro foi para a quinta dimensão. Lá, um vendo o outro. Isso é claro que Jesus estava falando sobre uma parábola. Mas o rico agora já estava pedindo, olha, agora, ele não reconheceu Lázaro aqui na terra, mas lá ele estava reconhecendo. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, né?
da língua, né? Molha, para ele molhar, quer dizer, ele precisava de água, ele estava precisando de água, porque ele estava em tormento. Agora, você sabe o que é água? Aqui na Bíblia? Espírito. Olha São João 7 aqui. Quem tem sede, venha a mim e beba. Isso dizia do Espírito que havia que depois da ressurreição, depois seria enviado. Então ele precisava daquela água que ele rejeitou na hora que encontrou a oportunidade. E ainda chamando de Abraão de pai. Ó pai Abraão. O mundo está cheio disso aí. Quer dizer, Deus é pai de todo mundo, por um lado, mas nesse ponto, Deus é nosso pai se nós aceitamos a sua palavra. Se nós aceitamos, nós temos um pai que para ser adorado, e ele honra os seus filhos. Ele quer que seus filhos vá para o céu. Mas ali a gente vê que o próprio Abraão disse: olha, você lembra que lá na terra, esse aqui só estava sofrendo e você gozando? Agora ele está aqui e você está aí. Olha, você vê o que o homem ainda disse: pai Abraão, manda alguém ressuscitar e ir lá e pregar para meus irmãos. Está lá, ele falou: lá tem profeta na terra, aqui tem profeta na terra, não adianta ninguém ressuscitar, não adianta, não precisa de ninguém ressuscitar mais. Quem precisava de ressuscitar é Jesus, ele já ressuscitou, e ressuscitou para dar a vida para nós, a vida por nós, e além disso ele nos deu a vida eterna, porque a vida eterna é o Espírito dele. Está vendo? Então, não adianta, aquela resposta daquele homem ali serve para todo mundo. Lá na terra tem profeta. Não precisa de ninguém ressuscitar para vir avisar ninguém, não. Porque Deus não é Deus de morto, não. Deus é de vivo. E Deus fala com os vivos. Deus está falando conosco porque nós somos vivos. Não adianta a gente ficar esperando que um morto venha falar conosco. Se tivesse purgatório, né? Mas não tem purgatório, não, só tem céu e inferno. Ou nós vamos para o céu ou para o inferno, não adianta. E para ir para o céu é aceitar a verdade, obedecer e tudo mais. Aí sim, aí nós vamos chegar lá do outro lado, é o que nós esperamos, né? Estamos aqui para isso, para crer que nós estamos no lugar certo, né? No lugar certo nesse sentido de ouvir a palavra de Deus. Então, mais uma parte aqui que eu quero ler. Vamos aqui. Aqui, ele continua falando sobre essa parte aqui. Aí ele disse aqui, ó, no 180 aqui, porque antes ele acabou de ler a Escritura e diz: se não no lugar que escolheu o Senhor Deus para fazer habitar o seu nome. Quer dizer, essa é a única porta, porque o irmão Ciro não colocou, porque eu não coloquei aqui, é o 79, diz assim: essa é a porta, o único lugar, não em qualquer dessas portas, mas Deus tem uma porta, né? Você diz: toda manhã eu entro pela porta metodista. Essa é a igreja. Está vendo? Essa é a igreja. Toda manhã eu entro pela porta católica. Bem, o Senhor permitiu ao seu povo entrar e sair por essas portas. Foi uma permissão de Deus, que Deus abriu essa porta para nós entrar, mas entender que não é lisabanco. Nós entramos aqui para ouvir Deus falar. É isso que nós temos que entender. Que nós não estamos ouvindo um homem falar, estamos ouvindo Deus falar. Não é eu, a palavra é Deus. E é por isso que a mensagem ela vem para nos ajudar. Aquilo que a gente não entendia, agora nós entendemos. É para isso que a mensagem está aqui. Então disse aqui, olha de novo, só ler para os irmãos verem. Toda manhã eu entro pela porta católica. Bem, o Senhor permitiu ao seu povo entrar e sair por essas portas.
Deus tem um povo na Igreja Católica, na Igreja Metodista, na Igreja Presbiteriana, todas elas pentecostais, certamente, mas aí tem uma reticência. Você não adora ao Senhor nessa porta, está vendo? Mas o Senhor tem uma certa porta, glória, Ele tem uma porta. Quer dizer, o que ele está ensinando aqui? Não adianta a gente entrar por uma porta como aquela ali e sentar aqui e ficar matando mosquito, ou cochilando, ou fazendo qualquer coisa, ou não pegando nada, ou sair lá no portão e perguntar o que pregou, eu não sei. O que leu da Escritura? Não sei também. Aí, vai adiantar alguma coisa? Nada, nada. Nós entramos aqui exatamente para fazer essa coisa, sentar para ouvir Deus falar. E Deus é que vai cuidar de nós, Ele é que cuida de nós. Então diz aqui, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde. Aí continua. Agora, quando Rebeca encontrou Isaac, quando Eliezer o chamou para ser a noiva, no entardecer. Está vendo aqui? Aqui é que a gente vê o que está escrito ali no livro de Zacarias 14. Mas no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde, está vendo? Quer dizer, no entardecer. E nós estamos no entardecer, no apagar das luzes, em todo sentido. Nós estamos no fim de todas as coisas. Estamos no fim desse mundo agitado, sabe? Nós estamos no fim dessa mensagem também. Essa mensagem não demora muito tempo, vai ficar só papel. A vida que está, porque aqui está a palavra de Deus. Essa palavra é Deus, mas Deus é Espírito. Agora, esse Deus que está aqui, Ele tem que estar em mim e em vocês. Porque, como nós sempre falamos, não é eu e você de fora que escuta a palavra de Deus, é Deus em nós e que ouve a sua palavra. E é por isso que quando Ele morreu, Ele já determinou isso. Em São João 5 ali, a gente vê isso. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, quem ouve a palavra é porque já tem a vida eterna. O que é vida eterna, gente? É Deus. É o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, quem ouve a palavra é porque tem o Espírito Santo. Está vendo? Quer dizer, Deus está em nós para revelar a mensagem do dia. Se Deus não estivesse em nós, nós estaríamos em outras portas. Nós estaríamos em outras portas sem conhecer a verdadeira porta. Mas graças a Deus nós entramos por aquela porta para conhecer a verdadeira porta, que é Cristo. Deixa eu adiantar aqui, só porque já está terminando o tempo ali, até 85. Mas eu vou aqui no 84, que está escrito assim. Agora, entrar no quê? Não entrarás em nenhuma das portas que o Senhor Deus te dá, senão na porta que o Senhor colocar o seu nome. Não entrar na casa do portão que é a porta, está certo? Deus vai colocar o nome dele na porta e você não irá. Aí tem uma reticência. Essa é a porta que entra no lugar de adoração ou santuário. Não entre ali com seu sacrifício em nenhuma dessas portas, senão na porta em que o Senhor escolher colocar o seu nome. Está vendo?
Quer dizer, não entra ali pensando que você, só porque você entrou, você vai encontrar Deus se você não ouvir Ele falar. Podemos entrar, mas nós temos que ouvir Deus falar. Porque essa aqui é a verdadeira porta. Eu estou falando assim, irmão, porque aqui, Deus completo. Tá? Agora, Ele fez isso. Onde é essa porta? Em São João 10, foi onde nós lemos. Jesus disse: eu sou o portão, a porta. Eu sou a porta da casa de Deus. Eu sou porta do aprisco, não o curral de cabras. O aprisco, está vendo? Eu sou a porta do aprisco. Um homem pode entrar por essa porta e está seguro. Se entrar por essa porta chamada Jesus. Por isso que a porta, verdadeira porta, é Jesus Cristo. Por isso que quando ele estava na terra, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já falou assim: eu sou tudo. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Quer dizer, ninguém, não é ninguém vai, ninguém vem. Porque Ele era o próprio Pai. Foi o que os discípulos perguntam: Senhor, mostra-nos o Pai, São João 14. Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus disse: há tanto tempo que eu estou convosco que não me tendes conhecido, Filipe, e eu e meu Pai somos um. Está vendo? Olha, você vê, os discípulos andando com ele lá e sem saber. Jesus falou: eu sou o Pai. Mostra-nos o Pai. Ele falou: não, eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Está vendo? Por quê? Porque o Pai é a palavra e o Pai é Espírito. Está vendo? Então, graças a Deus, né? Eu creio que nós vamos sair daqui abençoados. Amém. Vamos terminar, porque já passando o horário. E Deus abençoe a todos nós. Eu só li uma mensagem, tem uma outra aqui que seria muito bom, mas se tivesse tempo. Mas que Deus abençoe também os irmãos que ouvem, estão ouvindo e que vão ouvir depois através da internet também. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar. Nós vamos orar pelo irmão Viriato, que ele fez aniversário esses dias e nós não oramos. Ele até veio umas 2 vezes, ele sempre vem, quando o irmão Paulo vem, né? Vamos orar por ele. Senhor Deus, nós estamos lembrando, Senhor, do irmão Viriato, Senhor, que ele fez aniversário há poucos dias. Meu Deus, um homem sincero. Senhor, ajuda ele, Pai, ajuda ele e sua família, Pai. Dá a ele a tua graça cada dia, Senhor. Eu sei que se ele pudesse, ele estaria aqui em todos os cultos. Mas aonde ele estiver, Senhor, nesse momento, ajuda ele, Pai. E dá a ele saúde. Meu Deus, dá a ele paz no coração. E nesta noite também, dá a ele uma noite abençoada, juntamente com a sua esposa e família, Senhor. Assim como nós pedimos também por nós que estamos aqui, Senhor, e por aqueles que não estão também, que o Senhor nos ajuda. Ajuda nós, Senhor. Tira toda incredulidade do nosso meio, Senhor, porque nós queremos fazer a Tua vontade. Mas nós somos tão fracos, Senhor, e nós precisamos de perdão do Senhor para que nós possamos continuar vivendo e fazendo a Tua vontade. Ajuda, Senhor Deus, cada família. Ajuda as crianças, ajuda os jovens, ajuda desde o menor até o mais velho, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estender a mão de misericórdia sobre cada um de nós. Meu Deus, irmão Zé Miguel não está aqui também, meu Deus, e a esposa, porque ele deve estar sentindo alguma coisa. Que o Senhor abençoe eles ali também, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Está terminado.